Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a poinsettia ou flor do Natal, mais uma planta que pode ser usada nas nossas decorações de final de ano e de véspera de Natal. Continuando a série de vídeos sobre plantas que podem ser usadas na decoração de Natal e de final de ano aqui no canal, o vídeo de hoje é sobre a poinsettia, flor do Natal ou bico de papagaio, como é conhecida popularmente. É essa planta aqui que tem essas folhas muito ornamentais que parecem até de plástico, e o fato é que realmente existe até a flor de plástico que imita essa planta aqui. Essa aqui é natural e eu trouxe para falar um pouco para você ao longo desse vídeo, trazendo as principais características dessa planta e também as formas de cultivo para você tê-la por aí durante todo o ano, já que essa é uma planta perene, pode viver por muitos anos, então fica comigo até o final desse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal para você acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, curta o meu vídeo e o compartilhe com outras pessoas que também gostam de plantas por aí. E agora então vem conhecer um pouco mais sobre a flor do Natal. A poinsettia ficou conhecida popularmente como flor do Natal por ser muito incorporada às decorações natalinas na época de final de ano aqui no Brasil. É uma planta que realmente simboliza, né, as cores do Natal, as formas, tanto que foi uma planta que virou uma planta de plástico, né? Essa que inspirou as flores de plástico, que são muito utilizadas, inclusive, nas decorações de Natal. Mas como a gente gosta de uma planta natural, que vai durar por muitos anos, a gente aposta também em flores naturais, que inclusive a gente pode ter por muitos anos, já que essa aqui é uma planta perene, então ela vive por muitos anos ou por toda a sua vida, desde que você vá cuidando bem dela e oferecendo os cuidados necessários para ela ficar bem, para ela se desenvolver. Essa aqui é uma planta pertencente à família das eufórbia. As eufórbias é um grupo de plantas que tem um caule lenhoso e elas têm uma seiva, um líquido branco viscoso, que inclusive se entrar em contato com as mucosas, com a boca, com o nariz ou com os olhos, ela pode causar algumas intoxicações, pequenas alergias. Então toma cuidado se você tem animais de estimação ou crianças por aí, então deixa essa planta aqui fora do alcance deles para não ter problema, tá? Então essa aqui também é uma planta arbustiva que pode alcançar em média uns 2, 3 metros de altura. Ela fica muito bonita, é muito ornamental e ela também aceita poda. Então é uma planta muito versátil que dá para você usar de diferentes maneiras aí na sua casa. Inclusive tem diferentes cores, tem variações de branco, de amarelo, de vermelho, de rosa. Tem a mesclada também de vermelho com branco e a original é a vermelha, que é essa variedade aqui. E essas partes vermelhas que a gente acha, né, que são flores, que são parecidas com flores, na verdade não são flores, elas são brácteas. Brácteas são flores geneticamente modificadas que as plantas vão criando e gerando com o tempo para atrair e chamar a atenção dos polinizadores. E na verdade as flores dessa planta estão aqui na região central, são essas bolinhas amarelas aqui no centro. Então essas na realidade são as flores dessa planta e toda essa estrutura colorida vermelha são as brácteas. As folhas dela também são verdes como essas, como por exemplo, ó. Então essas são as maiores características dessa planta e elas são comercializadas em diferentes tamanhos, desde esse pote menor aqui, que é um pote 12 aproximadamente, até algumas maiores, inclusive tem menor também, tá? Tem um pouquinho menor, então ela serve muito bem para estar presente nas nossas decorações e deixar aquele ambiente ainda mais aconchegante para o Natal. O nome científico dessa planta, poinsettia, é uma homenagem ao jardineiro Joel Roberts Poinsettia, que levou essa planta do México, onde ela é nativa, aos Estados Unidos durante suas viagens, onde ela também se destaca. Ela é usada nos finais de ano como um elemento de decoração das festividades natalinas, tá? Mas por lá ela é mais cultivada como uma planta anual, né, que é usada, florida durante um período, mas depois de um certo tempo ela morre porque os Estados Unidos, né, o norte da América é muito frio, inclusive tem geada, então essa é uma planta que não consegue sobreviver talvez durante todo o ano por lá, né, já que é uma planta tropical do México e ela se adapta muito mais ao clima aqui do Brasil, e aqui no Brasil ela é uma planta perene
que pode viver por muitos anos, né? Por muito tempo, desde que você cuide bem dela e ofereça as condições favoráveis para a manutenção e o crescimento dessa planta. Então, essa aqui também é uma planta muito usada nos Estados Unidos como elemento de decoração das festividades natalinas, e no Brasil ela já é, né, presente durante todo o ano. A gente inclusive consegue ver dessa planta em jardins, em casas, em paisagismo em geral aqui pelo nosso país durante todo o ano. E como fazer para você ter essa plantinha por aí florida ou viva, né, bem viçosa, crescendo durante todo o ano? Agora vem as dicas de cultivo para a flor do Natal. Começando pelo principal elemento de cultivo para a sua poinsettia crescer e florescer é sol. Essa aqui é uma planta originalmente de sol pleno e ela precisa de muita claridade, de um solzinho para crescer e principalmente para florescer, porque planta que floresce, elas precisam de no mínimo algumas horinhas de sol, nem que seja um sol fraquinho de início de dia ou do final da tarde, um sol indireto, um sol mais filtrado, mas elas precisam, e a poinsettia não é diferente. Essa que é uma planta de sol pleno, ela é produzida, né, aqui no Brasil comercialmente, na maioria das vezes em estufa protegida da luz do sol direto, né, é um plástico leitoso que quebra ali os raios de sol direto e ela recebe alta luminosidade, mas é uma luz filtrada e ainda assim ela é adaptada para alta claridade e ela precisa de pelo menos umas 2 horinhas de sol por dia para continuar crescendo, inclusive para manter essas brácteas, né, essas flores coloridas aqui. Então é uma planta que precisa de sol. Se você tem algumas horinhas de sol para oferecer para ela, perfeito. Se vai usar na decoração de Natal, tenta deixar ela por pouco tempo dentro de casa, coloque ela para receber algumas horinhas de sol na janela ou na sua área externa, e aí ela vai você consegue manter a sua planta, para ela não morrer também, né? Se você vai plantar no jardim, perfeito, ela vai amar, vai crescer mais rápido e vai florescer em mais abundância, inclusive. Ela cresce em torno de uns 3 metros, então pode ficar uma planta bem bonita e bem maravilhosa. Outra coisa que ela precisa é de regas. É uma planta que gosta de umidade, só não gosta de ficar muito molhada e encharcada. O segredo para ela é ficar levemente mais seca, sabe? Ela prefere ficar com o solo mais sequinho do que encharcado, então procura molhar sempre quando o solo aqui, ó, estiver mais para seco, tá? Não vai ficar molhando a sua planta demais, porque senão as folhas começam a cair e ela vai abortando todas as folhas, as brácteas, vai ficar só os caules, os troncos, então não molhe essa planta demais. É preferível você molhar de menos do que molhar em excesso, tá? Essa, inclusive, é uma das maiores dicas para o cultivo dessa planta aqui em vaso. Se você vai tentar cultivar em vaso por aí, não molha demais a poinsettia. Falando sobre rega, o substrato também que vai favorecer o cultivo da poinsettia é aquele substrato mais poroso, mais aerado, que quando você molha, a água passa por ele, sai, escorre, não fica encharcando as raízes da planta. Então é interessante que você use um substrato rico em matéria orgânica, mais fibroso, mais aerado, e também pode misturar um pouco de perlita ou vermiculita ou também um pouco de areia de construção, porque aí você deixa seu substrato mais aerado, né, e mais arenoso, que vai contribuir para a saúde e o crescimento dessa planta aqui. A adubação na poinsettia não é tão necessária, mas você pode fazer tanto para estimular o crescimento de novas folhagens na planta ou também para estimular a floração, mas o maior estímulo para a floração é necessariamente o sol. O adubo é só mais um incentivo e nutriente para a planta, né? Principalmente se você está cultivando por aí em vasos, assim como eu, que depois vou fazer o replante dela, e aí você pode usar um adubo que seja adubo mineral, NPK 1010 ou 15-15-15, não tem muito problema. Todos eles vão ajudar no crescimento e na floração da sua planta, ou também você pode usar um adubo específico para a floração que vai ajudar a ela florescer ainda mais. Essa é uma planta que pode ser reproduzida muito facilmente através de estacas, como você pode ver. Ela tem um caule, né, lenhoso, essa aqui ainda é jovem, por isso que o caule está mais novinho, né? A partir do momento que a planta vai crescendo, o caule também fica mais
com uma aparência, né, com uma textura de um caule mais lenhoso, menos flexível, inclusive, já que é um arbusto, né? Então, a maneira mais fácil de reproduzir, de fazer novas mudas, é deixando que ela cresça e cortando umas estacas de mais ou menos uns 10 centímetros. Corta, coloque em um substrato para mudas, que pode ser o mesmo substrato usado, né, indicado, que eu já falei para o plantio dela. Aí você vai mantendo a umidade sem encharcar. Com o tempo ela vai brotando e crescendo, aí você já reproduziu a sua planta. Essa é uma das maneiras mais eficientes de fazer mudas, tá? E essa é uma planta que infelizmente não tolera geada ou baixas temperaturas, porque é uma planta de característica de um clima tropical. Então ela prefere uma temperatura mais elevada, mais calor e também boa umidade. Então essas são as dicas básicas para o cultivo da poinsettia ou flor do Natal ou bico de papagaio. Você já conhecia essa planta por aí? Já viu ela em algum jardim, em alguma praça, em alguma área externa? Conta aqui para mim nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço para você e até o próximo vídeo.